Olá! E esse podcast é mais um que é feito para você. Sabe aonde você tá dessa vez? Você tá no ProFuel Green Oil. É isso. Não é pouca brincadeira, não. É muita. E aqui na minha companhia, gente também que é peso pesado, tá bom? Pessoas que são autoridades. Do meu lado direito, Gilles Laurent, que é o CEO da Actioil. Tudo bom, Gilles? Tudo bem, tudo ótimo, Como obrigado. é que você está? Preparado para esse podcast? Preparado para a gente levar conhecimento e a gente continuar aprendendo sempre mais um pouco. É isso aí. Tá aquecido? Aquecido. Tá aquecido. Deixa eu ver se o Laguna tá. Laguna, você tá aquecido também? Quase. Quase ainda não, então vamos aquecer aqui. E aqui na minha frente, gente, tá o José Arnaldo Laguna. O Laguna é presidente do Conarim há só 25 anos. Deixa eu te contar o que é o Conarim. O Conarim é o Conselho Nacional de Retífica de Motores. Tem associados pelo Brasil inteiro. É do Oiapoque ao Chuí, né? Com certeza. Total. Uma rede de credenciados. Vai me corrigindo, hein, Laguna? Uma rede de credenciados, associados, que fazem o quê? Reparam, retificam motores. Que é aquilo mais precioso que faz tudo entrar em movimento. Carro, caminhão, máquinas agrícolas, motores estacionários, Geradores, geradores, tudo. A gente vai daqui para lá, de lá para cá, porque tem um motor que leva, né, Laguna? É isso aí. É isso aí. E olha só, a gente veio falar um pouquinho, Gília, vamos contar para ele, para o Laguna, o que a gente veio fazer aqui hoje, né? Nossa ideia é conversar com o Laguna sobre como a Actioil está levando soluções para esses retificadores, que estão aí, às vezes, muito próximos, né, nos centros urbanos, mas uma boa parte não. E eu queria que você contasse isso também, né, Gília? Porque tem atendimento acontecendo no campo, máquinas que quebram no campo. Mas antes, eu queria que você contasse um pouquinho, Gília também, da experiência de cada um de vocês. E aí a gente vai fazer esse match perfeito aqui. O que a Actioil entrega para o Conarim e o Conarim se beneficia? Vamos falar disso? Perfeito, vamos sim. Até porque, como você colocou, né, o Conarim hoje ele representa aquilo, os reparos de forma geral de todos os motores que movem o Brasil. Então a gente falou de um gerador, de um caminhão, de um trator, uma colheitadeira, um grupo gerador, as embarcações. Mas o que move esses motores são os combustíveis. Verdade. Então, desde o início que trouxe a Actioil junto ao Conarim, essa reciprocidade que tem nós precisamos cuidar dos combustíveis igual nós cuidamos dos motores. Então, a manutenção, os reparos fornecidos pela rede credenciada do Conarim depende da qualidade dos combustíveis. Então, essa sinergia é que permite que a gente continue movendo o Brasil, né, digamos assim, por esses motores que estão sob a guarda do Conarim, digamos. Motor é uma coisa, combustível é a outra. Sem combustível também o motor não acontece nada, né? Sem combustível não acontece nada. Acontece nada. Se a gente não beber, não comer, não vai acontecer nada. É o mesmo princípio dentro dos motores. É o alimento exatamente. do motor, né? É o alimento do motor, é bem isso. É o alimento do motor. Conta um pouquinho do Conarim para a audiência do ProFuel. Bom, o Conarim é uma entidade que visa trabalhar em prol do segmento retificador de motores. E a nossa intenção é capacitar essas empresas, dar um processo de gestão, um processo de melhoria de qualidade, para que a gente consiga fazer um motor tão bom quanto o motor zero de fábrica. E o que foi bem colocado pelos Gilles, não adianta fazer só o motor bem feito. Não adianta ter a melhor peça dentro do motor, a melhor usinagem. Você precisa ter o melhor combustível também, porque aí sim ele vai entregar um resultado que o cliente espera. Então, esse casamento ele tem que ser perfeito. Só assim a gente vai conseguir ter um retorno que a gente pretende. Isso é bom para o retificador, porque não tem um chamado para assistência técnica. Isso é bom para o cliente, que ele tem potência, ele tem consumo, ele tem um resultado esperado, né? Isso é muito bom para o bolso de cada um. Né? Porque se ele tem boa potência, ele gasta menos combustível. Se ele gasta menos combustível e aproveita essa potência, ele tem um resultado melhor do trabalho que ele se presta, né? Isso me lembrou agora uma viagem que eu fiz para o Mato Grosso, em Campo do Meio, e eu não me recordo a empresa que é gigante de lá, que ela aplicava em torno de 1.200 litros de Actioil por mês. Uau. Sabe?
no tratamento da frota deles, que é um dos maiores produtores de grãos do Brasil, né? Tá? Então, isso mostra, há muito tempo, né, que tem empresas que estão preocupadas em ter eficiência. Exatamente. Diferente de muitos que colocam o veículo para rodar e não estão nem um pouco preocupados se ele está funcionando bem ou não está funcionando bem, né? Olha onde você tem um profissional, um diretor que tenha conhecimento de engenharia, que tenha conhecimento de química, né? O resultado que ele traz, tá, para essa empresa na durabilidade do motor, portanto, uma produtividade maior do conjunto de equipamentos dele e uma economia muito boa monetária, porque vai explorar tudo aquilo que aquele motor foi projetado. Isso aí. Laguna, você faz parte de um comitê, Conta pra gente do MBCB. Sim. O MBCB é um movimento que tem em torno de 2 anos, que é a Mobilidade de Baixo Carbono do Brasil. Esse é um grupo de empresas que é composto por montadoras, fabricantes de motores, indústria de autopeças. Ele tem ali produtores de combustível, não só o etanol, mas também o biogás, o biodiesel, o biometano. E também as entidades, o Sindicato de Peças, o CONAREM, representando o setor do aftermarket, como a EA, SAE, que são áreas que representam a academia. Então, todos sentam, todos discutem. Estava esquecendo, também o Sindicato dos Empregados. Então, reuniu todos os interessados e todos os envolvidos no meio circulante para discutir o efeito da eletrificação no Brasil. Tá? Então, nós temos, primeiro, é necessário reduzir a emissão de carbonos. Segundo, como é que deve ser feito no Brasil? O Brasil tem condições diferentes do resto do mundo. Nós somos produtores de biocombustível em altíssima qualidade. Então, nós fizemos uma contratação de um estudo, nós apresentamos para o governo qual o modelo ideal para o Brasil, que a gente entende que a linha leve seria o híbrido flex e na linha de pesados seria o biodiesel ou o biogás. São mais ou menos essa linha que a gente acha que vai seguir nos próximos anos na produção de veículos e na substituição e renovação da frota. Tem muitas soluções em combustíveis alternativos à eletrificação, certo? Sem dúvida. Na tua fala, um pouquinho antes de falar do MBCB, você falou que um bom combustível é muito importante. Gili, todo combustível que sai da bomba é bom? Em tese, ele deveria ser bom, mas pela falta, às vezes, de boas práticas, pela falta de cuidado, às vezes, do combustível que ficou armazenado num tanque, isso em toda a cadeia, né? A gente pode falar cadeia da distribuição, da entrega e dos tanques de armazenamento, você, com a falta de boas práticas, esse combustível pode degradar. Conta, o que é uma prática que não é legal e que provoca a degradação do combustível? Uma prática que não é feita, por exemplo, é drenar os tanques. Um tanque de combustível, ele todo dia acumula água de forma natural, por condensação. Essa condensação é uma água que se forma, essa água vai pingar dentro do combustível e vai se alojar no fundo do tanque. E aí ela vai gerar diversos problemas, como oxidação, borras que vão saturar filtros. Então, a falta de drenar esse tanque, ou a falta, às vezes, de drenar o filtro que pode separar essa água do combustível, é uma falta de boa prática que pode gerar um problema. Entendi. E aí chega lá na ponta um combustível... Aí a cadeia toda começa a sofrer. Exatamente. Então, você vai começar a ter um filtro que deveria durar 50 mil quilômetros, você começa a durar 10 mil quilômetros, você começa a ter mais quebras de bombas injetores, manutenção de bicos injetores, que são manutenções que não estavam programadas. Isso aumenta o custo da cadeia, né? Você acaba aumentando o custo, seja do que é produzido na lavoura, seja do transporte, seja uma embarcação. Imagina, um caminhão pode parar à beira da estrada, um barco não, vai ficar à deriva. Sim. Então, a falta de cuidados com o combustível, a falta do tratamento do combustível, gera diversos problemas, e um deles, inclusive, que o Laguna comentou, é o aumento de carbono em emissões. Um diesel degradado emite pelo menos 15% mais de monóxido de carbono.
Então, se a gente está tentando ter combustíveis renováveis, se a gente está olhando a eletrificação em alguns setores, e ao não cuidar do combustível a gente aumenta emissões, é um contrassenso. Então, eu hoje digo que nós poderíamos reduzir o monóxido de carbono entre 10% e 15% só cuidando do combustível que a gente tem. Uau. Sem inventar roda. Uau. E isso a gente comprova porque a gente tem visto muitos clientes que a gente vai, aplica boas práticas ou que trata combustível, medindo antes e depois você tem uma redução de carbono. Então, às vezes, a gente se preocupa muito em inventar ao invés de cuidar daquilo que a gente já tem. Então, acho que esse é um ponto importante também. O ganho na cadeia dos combustíveis pode ser muito grande em várias áreas, até num consumo menor de combustível. Consumo menor e, vamos dizer, produtividade até, né? Porque se você tem a tua máquina virando bem abastecida, no sentido de o combustível está legal, está tratado, está bem, então, bem abastecida, ela vai virar mais. Exatamente. Vai virar muito mais, né, Laguna? O retificador percebe o combustível quando ele está de má qualidade? Eu vou te dizer o seguinte, nós entramos em contato com a ActOil porque nós tínhamos problema dentro do período de garantia, que são 6 meses após a entrega do motor completo. Esse motor tinha deficiência de operação e o cliente falava que foi uma má retífica. E a gente ia identificar, ele tinha um problema de mau combustível, má qualidade do combustível, que afetava a estrutura mecânica, como o Gilles falou, a bomba injetora, o injetor, né? E o motor não vai funcionar. Não funcionando, ele é obrigado a parar o veículo, é obrigado a fazer a manutenção e, claro, que você vai apresentar uma nota, porque aquilo aí não é mau serviço. Verdade. Eu me lembro que eu fui na Volkswagen, na fábrica de caminhões, e eles falaram, nós colocamos no primeiro enchimento do caminhão, nós colocamos o tratamento de combustível. Por quê? Porque senão, quando chegar lá na concessionária, que você for apresentar o caminhão para o cliente, na hora que você dá a partida, ele não pega. Ele nunca foi usado. Ele só fez aquela movimentação para ir para a carreta, ir para a concessionária, mas já contaminado o combustível, vai dar um problema na operação do veículo zero. Você imagina veículos antigos. Pois é, que tá... combustível mal estocado. Né? O Gili comentou um negócio do tanque. Você imagina, nas grandes fazendas, você tem caminhões que dormem ao relento. E você tem uma mudança de temperatura lá no Mato Grosso de 40 graus de dia para 20 graus de noite. Claro que vai condensar. Né? E essa água em contato com o biodiesel deve acontecer alguma coisa. Ele é químico, ele pode dizer, eu não sei o que, mas com certeza vai alterar a consistência, a composição desse diesel e é claro que o motor não vai funcionar adequadamente. E foi exatamente a identificação por parte do retificador do combustível de má qualidade que aproximou o Conarin da ActOil. E nós trouxemos a solução praticamente quase pioneira. Né? Começamos a levar isso Brasil afora e encontrar nesses frotistas que têm um interesse em fazer algo profissional, né? Soluções imediatas. Né? Agora, veja bem, isso tem 12 anos. Né? E tem gente até hoje que não despertou para isso. Então, esse trabalho que está sendo feito aqui pela Profuel é muito interessante, porque no momento que o pessoal entender que ele pode fazer um tratamento de combustível, naturalmente a frota dele vai mudar, a economia dele virá, a satisfação do pessoal, inclusive o próprio motorista do caminhão fala, meu veículo mudou, sabe? Meu veículo é outro, né? O que vocês fizeram, né? E simplesmente foi um tratamento de combustível. Isso é muito bacana, né? E conta uma coisa, então você está dizendo que o motorista ele consegue perceber, né, essa diferença. Né? Como é essa sensibilidade? Então vamos falar do caminhoneiro, por exemplo. O caminhoneiro acho que é um ótimo exemplo, né? Porque a boleia é a casa dele, então ele conhece tudo daquele caminhão, ele sabe a força que o caminhão tem, como ele reage numa subida, numa descida. Então, quando você deixa de tratar, quando você não está tratando o combustível, ele começa a sentir perda de potência, ele começa a sentir que ele tem que reduzir marchas numa subida, ele começa a ver que tem mais emissão saindo no escapamento. Quando ele trata do combustível, né, e uma parte que é importante, antes até de ele tratar, ele recebe treinamento para entender melhor o porquê ele está tratando. Esse é o ponto importante e é isso que com a Profuel a gente quer levar, é conhecimento técnico para você saber o porquê que você está fazendo aquilo. Então, quando o caminhoneiro ele trata o caminhão, ele trata o diesel que está no caminhão dele, eu vejo que a frase que eu mais ouço, eu ganhei uma marcha.
Então, na subida que ele, sei lá, tinha que reduzir para uma quarta, ele consegue subir na quinta, ele consegue não ter mais aquelas reduções de marcha. E o que é aquela redução de marcha? Acho que todo mundo viu já um caminhão na sua frente reduzindo uma marcha, sai aquela fumaça. Fumaça preta, aquela fumaça. Então, a famosa fumaça preta. O que acontece? Você está colocando mais giro, você está colocando mais combustível, você está forçando mais o motor. A partir do momento que você trata, você não tem mais esse problema. Você vai ter melhoria nas emissões, se você não reduz marcha, você vai ter melhoria no consumo, e o caminhão funciona mais suave. Então, o que a gente ouve muito, e aí entra o ouvido e a sensibilidade do motorista, que é especialista, ele sente porque ele vê que ele não precisa forçar tanto o equipamento. E por que isso? Porque ele está conseguindo consumir todo o combustível que entra. Essa é a razão. Quando o combustível está degradado, ele está contaminado, ele não vai ter uma combustão perfeita. Então, ele gasta mais combustível, ele tem excesso de ar na câmara. Então, é tudo uma composição, né? Como o Laguna usou o termo químico, né? Motores diesel é uma reação química pura. Então, você tem que ter a química limpa, perfeita, para que aquele motor funcione do jeito que ele foi concebido, né? Não é fazer milagre, é funcionar do jeito que ele foi concebido. E tem mais, porque se não queima bem o combustível, gera depósito. Exato. Né? E se gera depósito, ele está contaminando o motor e esse carvão que está ali vai diminuir a vida útil dos componentes. Então, piora tudo. Piora o conjunto completo. Né? E o custo de manutenção absurdo. É caro. Então, assim, o simples combustível... Simples não, né? Mas, neste exemplo que eu vou dar, um simples combustível pode pôr a perder o motor inteiro. Pode, você pode perder o motor. A gente tem casos, às vezes, que um combustível trava um bico injetor aberto e aí você tem um desgaste enorme, um custo muito grande. Primeiro, até um ponto que você colocou, né? Você vai perder produtividade. O caminhão vai parar na estrada, então vai atrasar a entrega. Se isso acontece numa colheitadeira, em plena colheita de cana, de soja, é um prejuízo muito grande. Existem colheitadeiras de cana que estão trabalhando a 40 minutos da sede onde está a oficina. Então, até deslocar e reparar. Área de mineração ou muitas áreas, ela prefere... O objetivo principal dela é que a máquina esteja produzindo no momento certo. Sim. Uma parada não programada é muito maior que o custo de um filtro, de uma bomba injetora ou de qualquer outra situação. Que a gente fala de disponibilidade de equipamentos, né? Então, é importante ter esse cuidado porque você investiu numa frota de equipamentos, você quer que ela produza aquilo que foi concebido. Tá. Que dica que você dá para esse retificador que o Laguna falou? Poxa, a gente já está falando disso há 12 anos e tem alguns que ainda não se atentaram, né? Não despertaram ainda para essa questão do tratamento do diesel. Que dica que você dá para esse retificador, Gil? Eu acho que a dica mais importante, assim, ele não ter receio de perder serviço. Eu me lembro de uma frase que o Laguna disse, né, justamente na primeira reunião em 2012, né, que você tratar o diesel e você levar conhecimento para o teu cliente do porquê que a bomba injetora quebrou, porquê que o bico injetor quebrou, você vai estar dando garantia à sua garantia. Né? Tá. O Laguna falou isso. A frase dele foi: nós seremos a garantia da garantia. Então, o retificador não tem que ter medo de levar esse conhecimento ao cliente, de mostrar que não é porque ele recomenda boas práticas na gestão do diesel, porque ele recomenda um tratamento do diesel, que ele vai deixar de ter serviço. Pelo contrário, ele vai levar credibilidade às pessoas que estão fazendo o serviço junto à rede Conaren, no sentido de dizer assim, ó, se você não tratar o diesel, você vai continuar tendo quebra, você vai continuar tendo perda de produtividade na sua frota. Então, a dica, eu acho assim, primeira coisa, pode chamar um treinamento para a gente mostrar o porquê que é importante cuidar do combustível e porquê que é importante o tratamento. Então, isso vai trazer um fortalecimento da rede Conaren junto aos usuários, aos clientes deles. Porque vai falar assim, poxa, não estou aqui só para trazer uma bomba injetora para arrumar. Eu aprendi alguma coisa sobre combustível, eu aprendi uma boa prática. Então, passa a ter uma confiança entre a rede credenciada e os clientes. O cliente fideliza. O cliente fideliza, exatamente. Então, tem um negócio aí, pelo que você está falando, é possível que esse empresário, ele imagine, eu não vou tratar combustível porque vai quebrar mais, será? Não, eu acho que, inicialmente, o que eu penso é o seguinte, o objetivo deste indivíduo, por exemplo, se é um usineiro, é produzir açúcar e álcool. Né? O combustível para ele é um recurso que faz parte do custo e ele não está
vamos dizer, motivado, não está bem informado do peso que aquilo traz. O Gili colocou bem, o equipamento tem que produzir. Você está plantando, você está colhendo, né? Você tem tempo para fazer isso. Né? E se você conseguir fazer bem feito, você tem uma economia muito grande durante a safra. Esse é um ponto. Né? O outro ponto é a cultura do pessoal da manutenção. Se tem o treinamento, ele vai compreender a necessidade e ele vai comprar. Porque normalmente são técnicos e o técnico gosta de técnica. É verdade. Ele vibra com isso. Então, quando ele vê que aquilo ali é uma solução, ele quer fazer. E aí me veio agora uma lembrança do Noca, lá do Espírito Santo de Linhares, né? Que é um associado nosso que gosta de técnica. Ele começou a usar o ActOil e aí ele descobriu uma maquininha que faz a diálise, faz a filtragem do diesel que já está no caminhão. Quer dizer, não adianta eu só aplicar. Se eu conseguir tratar aquele diesel já contaminado, eu estou economizando uma quantidade de litros boa, e tem caminhões que são centenas de litros que ele tem no tanque, né? Que ele consegue tratar aquele diesel, deixar ele limpo, e aí ele faz a adição do ActOil, né? E então ele tem uma operação. Muito bem lembrado. Então, eu acho que o que a gente precisa é estimular o mercado, é exatamente isso. Gente, desperta. Vende solução. Né? Apresenta para o seu cliente o que é bom. Porque seu cliente, tendo um resultado, ele vai falar muito bem da sua empresa. Essa empresa é técnica. Essa empresa não está querendo só faturar. Ela está me oferecendo solução, está resolvendo um problema e, por isso, eu vou fidelizar o meu trabalho todo com ele. Então, a gente tem que vender qualidade, a gente tem que ser diferente. Né? E quando a gente tem uma empresa parceira como a ActOil, que tem um produto nobre, que tem um atendimento especializado, que tem uma responsabilidade, isso é uma coisa bacana. Quando alguém me pergunta, eu falo assim, está aqui o telefone do Gilles, liga para ele. Né? Liga para ele que ele vai te dar uma aula, ele vai te ensinar e, se necessário, ele vai te indicar um técnico da região para te dar um suporte. E ele nunca disse não. Eu já mandei gente, dono de automóvel, já mandei dono de uma fazenda, né, ligar para ele. Um dia eu fui numa fazenda lá em Araçatuba, na região de Araçatuba, o cara tinha um barco. E aí ele ia ligar o barco, que ele ligava, sei lá, a cada 2, 3 meses, quando ele ia passear lá na represa, né, e o barco não funcionava, porque a gasolina ficou parada um tempão, né, e ela estava contaminada. Eu falei, olha, ele tem um produto que resolve isso, né? Eu vou ligar para ele. Então liga. E ai de mim se eu esquecer de ligar, né? Aí cobra. Aí cobra. Aí você tem que acertar os contos com o Laguna, né? Aí eu acerto. Você falou duas coisas muito legais. Uma é a questão da falta de conhecimento, né? Sim. Então, assim, não é porque é má vontade, é porque não teve oportunidade. Desconhece, né? Então, e esse podcast tá aí para isso. Para fazer as pessoas saberem do produto ActOil e aplicarem e tudo mais. Vai chegar o momento da gente contar o que é, né, Gilles? Como é que funciona, tudo bem certinho, tecnicamente e tal. E uma outra coisa que você lembrou perfeito é o Noca. O Noca é um exemplo vivo, né? De alguém que usa tecnologia na manutenção, na retificação de motores, que só está prosperando, né? Que está indo bem, né? Então, traz a tecnologia, traz a técnica nova, o equipamento, o produto, etc. e tal, e a retífica dele não para, né? É um bom exemplo, porque além de ser retificador, ele também tem um posto de manutenção de equipamentos para o diesel. Ele é um posto Bosch, que eles chamam de truck service, né? Então, ele tem os dois pontos. Ele não só faz a retífica, mas ele tem a manutenção de muitos clientes que levam o veículo para fazer manutenção. Quer dizer, ele sente na pele se o está bom ou está ruim. E quando ele faz uma proposição dessa, o cliente experimenta, volta lá o motorista do caminhão falando assim, nossa, o veículo é outro, né? Sabe, que espetáculo, né? O carro está muito bom. Então, isso comprova, né, que a gente não está vendendo um produto, a gente está vendendo uma solução. A gente está apresentando para ele algo que possa realmente trazer resultados, né? Resultados mensuráveis. Agora, você imagina, num veículo, deu resultado? Se eu tiver 100, se eu tiver 500, se eu tiver 1.000, se eu tiver 1.500 veículos na frota, quanto isso significa em transporte e em resultado financeiro que você deixou de gastar, né? Você usou aquele motor dentro do seu projeto, usou aquele combustível dentro do seu projeto, né? E transportou aquilo que você precisava transportar. Isso é que eu acho importante a gente despertar no frotista, sabe? Atenção,
Olha para esse pequeno cuidado. Porque nós estamos falando até agora no tratamento. Nós não estamos falando do novo biodiesel, né? do diesel com a nova adição de biodiesel. Né? Cada vez que adicionar mais, a gente vai ter um reflexo de maiores complicações no tratamento. E isso o Gilles vai ter um momento aí para ele explicar bastante o que isso significa de misturar o combustível, né? o combustível Exatamente. fóssil com o combustível, o biocombustível, né? Tá? Eu acho que isso ele tem competência para esclarecer e é mais uma forma da gente entender por que a gente não pode deixar de estar tratando o combustível. Isso é muito importante. Muito bom. Gilles, conta uma coisa para mim. Como é que vai seguir a jornada da ActOil com o Conarim? A gente sempre vai estar intensificando, sempre vai... Esse ano nós fizemos, acredito, uns 10 eventos. Eu acho que até agora já uns 10. Devemos ter reunido com associados do Conarim, talvez 1.000 e poucas pessoas nesses eventos, levando justamente conhecimento técnico. Então, o fortalecimento da parceria, o propósito do Profil e o que está dentro do DNA da ActOil não é venda de produtos, é a gente levar conhecimento técnico. A gente entende que quanto mais conhecimento técnico nós levarmos ao associado do Conarim, aos clientes dos associados e ao mercado em geral de combustíveis, que o pouco que o Laguna comentou aqui, ele é extremamente complexo. A gente está falando de cada vez novas tecnologias de combustíveis. Nós temos o biodiesel, o HVO, o diesel, o biogás, a gasolina, é mais teor de etanol. Então, são muitas informações. Isso mudou tão rápido, assim como os motores estão mudando muito rápido, que as pessoas estão perdendo um pouco essa informação, e essa informação é que é o vital para eles poderem cuidar do combustíveis. Então, quando a gente fala tratamento, você tem o tratamento via boas práticas, que são ações manuais que você pode fazer que não te custam um centavo, e tratamentos químicos. Então, a gente vai cada vez mais fortalecer junto ao Conarim, aos nossos parceiros de longa data, é levar mais e mais conhecimento técnico. Não é, repito, não é vender produto. O nosso propósito hoje com a Profil e com a ActOil é levar conhecimento técnico. A gente entende que quando as pessoas entenderem o que é a composição do combustível, por que ele degrada, de onde que surge essa água, o que é o biodiesel, aí as pessoas vão começar a entender melhor os cuidados que tem que ter, e é isso que vai fazer avançar essa parceria. Foram eventos técnicos. Como que o retificador faz para participar? Quem está assistindo a gente, como que faz para participar de um evento técnico desse? Então, todo ano a gente faz a proposta para os nossos parceiros, né? Identificando a quantidade de disponibilidade, porque isso é muito difícil. O Brasil é muito grande e é muito caro. Você mover um engenheiro de Curitiba para algum local do país, aos valores de passagem aérea hoje, deslocamento, você tem que alugar um veículo, você tem que percorrer quilometragens, porque a gente não faz evento só na capital. Tá. A gente vai no interior. O interior é muito carente, né? Os grandes centros, normalmente você tem excesso de informação, o interior não tem. Então, o que o Conarim se propõe? Ele pega a sua rede, identifica oportunidades, monta um cronograma, negocia junto com o parceiro, no caso a ActOil, dá para você fazer nessas datas, isso aqui dá. Quando a gente sacramenta, a gente divulga isso através do nosso site e o nosso parceiro daquela região faz a seleção e convida os clientes que interessam que ele trazer para participar dessa atividade. E é um evento assim que a gente tem já há 25 anos que a gente faz isso, né? E ele é consagrado, porque como é um retificador que está organizando localmente, não é o Conarim aqui em São Paulo, né? Ele está cuidando da região de atuação dele, ele está cuidando do quintal dele, ele está cuidando do cliente dele, sabe? Então é muito bacana, porque quando ele faz o convite, o cliente fala assim, não, o convite dessa empresa eu vou, porque é um parceiro meu, né? E quem vai são pessoas técnicas. Então, quer dizer, o resultado desse trabalho é um resultado muito bacana. E dá para colocar no site da ActOil essa agenda também, né? Sim, nós divulgamos a agenda e também acho que, surgindo agora até talvez uma ideia, a gente pode começar a organizar alguns eventos desses de forma online, workshops técnicos, sim, em que a gente divulgue via Conarim, via os parceiros todos que nós temos, workshop que o tema é gestão de combustíveis, um tema específico, isso porque nós sentimos muito, né, e no dia a dia a gente recebe muito lead de pessoas que querem informações mais sobre combustíveis.
Porque, realmente, se a gente não cuidar, você vai sofrer muito com combustível. Então, eu acho que tem espaço para eventos físicos, como o Conari vem fazendo, eventos online, e a gente cada vez mais levar informações via site, via redes sociais e outras ferramentas que nós temos hoje na era digital. Muito bom. Um retificador que quer tirar a dúvida de produto, ou como ele funciona, para que ele serve, como que ele faz para adquirir, o que ele faz? Quais dos caminhos? Ele pode fazer como o Laguna disse, pode me ligar. Liga para o Gilles, não. Existe nós temos a ActOil, tem o nosso site, nós temos as nossas redes sociais, temos o WhatsApp corporativo que a gente pode estar informando, vários canais que ele tem acesso, né? Inclusive entrando no nosso site, ele já entra num chat, ele já é atendido por pessoas de dentro da ActOil para tirar todas as dúvidas necessárias. Então são actioil.com.br. Actioil.com.br, ali ele já pode chamar no WhatsApp ou no chat e tirar as dúvidas, pedir um treinamento. Sim. E como é que escreve ActOil? ActOil. ACTIOIL. Isso. ActOil. ACTIOIL. Isso é importante porque tem gente que talvez não perceba, claro, né? A gente fala rápido também, né? E tem uma universidade da ActOil? Temos também. A ActOil nós criamos, inclusive durante a pandemia, a UniOil. É um curso online via EAD, né? Um curso à distância, gratuito, isso é importante, onde você tem já mais de 12 videoaulas sobre combustíveis, justamente para entender o que é o combustível, por que ele degrada, como que ele é composto. Então, também pode se inscrever, unioil, unioil.com.br, e ali a pessoa solicita a inscrição, recebe o acesso, a senha e pode fazer o curso online. E tem um certificado no final? E tem um certificado no final, exatamente. Tem um certificado no final, né? Muito bom. Pessoal, a gente vai parar esse podcast aqui, mas o assunto não para nunca, né? Combustível fazendo as coisas virarem. Laguna, queria te agradecer por essa presença ilustríssima aqui no Profuel Green Oil. E, Gil, vamos seguir, né? Vamos seguir. A gente segue, né? Temos muito assunto aí. Você quer dar um recado para quem está assistindo a gente? Apenas busquem essas informações sobre combustíveis. Eu tenho certeza que a gente consegue melhorar muito a vida dos equipamentos, das máquinas, o dia a dia de quem é frotista, nos mais diversos segmentos. Ou que tenha basicamente um carro, uma moto. Busque esse conhecimento. A gente está aqui à disposição de vocês para levar esse conhecimento técnico. Laguna. Eu queria agradecer esse convite, uma grande honra, né? Nós temos um relacionamento que eu diria até uma irmandade, né? 12 anos é uma coisa muito bacana. O Conari não comercializa nada, a gente simplesmente faz o elo de ligação entre a ponta, né? Entre o aplicador e o fabricante do tratamento. E eu posso dizer para você que está assistindo, né? Acredite, experimente, sabe? Se aprofunde nisso. Seu cliente vai agradecer e todos nós vamos ganhar muito dinheiro com isso. Opa, obrigado. É isso aí. Então, o último recado que fica para você é o seu bolso. Então, você presta atenção em tudo que a gente falou aqui. E, lógico, né? Você ativa o sininho, você curte o podcast, você segue ActOil no Instagram, no Facebook e visita o site. E aproveita e entra na UniOil, que é uma jornada aí EAD, que você faz a hora que você quiser, no seu conforto, da sua casa, vai aprender, vai saber, e conhecimento é o que a gente sempre leva para fazer também da gente uma vida muito melhor, né? A nossa e de quem está por perto, né? Sim. Não é só da gente, não. E a gente se vê no próximo podcast. Eu queria agradecer o Laguna, o Gili, a equipe toda que está aqui, e a gente se vê no próximo Profuel Green Oil. Até mais. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado.